atividades do 8º ano, na verdade as atividades 1 e 2. E estou de camisa comprida vermelha. Atividade 1, música. Hoje a gente vai falar de música, tá? A música é a arte de combinar os sons e os silêncios num tempo determinado para produzir uma composição por meio dos elementos harmonia, ritmo, timbre, melodia, entre outros. A gente consegue produzir uma boa música, uma boa composição. A música é uma arte que expressa nossos sentimentos, nossas ideias, nossas emoções, e ela ocorre em todas as culturas pelo mundo. Nós podemos separar as músicas, os tipos de produção musical, em gêneros. O gênero é o nome que a gente dá para as músicas que possuem as mesmas características. Instrumentação, um grupo de instrumentos específicos para produzi-la. Estrutura base, o ritmo, ou seja, um grupo de características, tá? Que vai definir aquele gênero. E também podem ocorrer variações desse gênero. Exemplo, samba é um gênero, axé, sertanejo, forró, funk, o gospel, MPB, entre outros, são gêneros. A partir do gênero, nós temos os estilos musicais. Então, um estilo musical é uma variação de um gênero. Por exemplo, se eu considerar que o samba é um gênero musical, eu posso fazer estilos de samba. Nós sabemos que o samba carioca, ele tem muitas variações, né? Tem aqueles mais acelerados, mais lentos, com grupos de instrumentos um pouco diferentes. Então aqui, ó, a grande categoria é o samba, né? O gênero samba, e seus estilos são o samba enredo, que é da escola de samba, o pagode, o samba rock, samba canção, samba de roda. E aqui na figura eu coloquei uma imagem que representa as pessoas no comportamento social referente a esses estilos. Aqui, ó, uma roda de samba, as pessoas dançando num samba enredo, no carnaval. Então, a gente consegue ver até pela característica social o gênero dividido em estilos. Com relação ao uso da música e a sua função, nós temos diferentes funções, diferentes usos. Então, a função. Para que serve aquele tipo de música? Qual é a função dela? Então, nós temos a função religiosa, relacionada à fé e à crença, ritualística, que pode estar envolvida com religiosidade, mas não é necessariamente religiosa, é de ritual. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Informativa e terapêutica. Existem outras funções, tá? Mas essas aqui são as que eu destaquei para vocês. O uso pode variar de acordo com a intenção. Então, o uso está relacionado à intenção que eu quero dar para aquela música. Por exemplo, Coração de Estudante é uma música composta por Milton Nascimento e Wagner Tiso, que foi gravada em 1983. Essa música tem a função religiosa? Não. Tem a função de ritual? Não. De informar? De ser terapêutica? Ou para expressão artística? Então é uma função mais artística. Mas eu usei não para essa função artística só. Eu usei, por exemplo, num comercial de TV. Então o uso dela foi para anunciar algum produto. Foi para apresentação escolar. Então, eu estou fazendo que tipo de uso dessa produção musical, né? A música popular brasileira, ou MPB, é composta pela mistura das matrizes indígena, europeia e africana, tá? Tem características desses grupos, é uma mistura.
indígena, europeu e africano, contribuiu com seus ritmos e seus instrumentos para a nossa construção musical brasileira. Por isso que eu coloquei alguns instrumentos musicais, violão, piano, uma corneta, flauta. Existem muitos instrumentos diferentes na nossa musicalidade, na nossa produção musical. O repertório musical brasileiro é composto de diferentes gêneros, como a gente já viu um pouquinho sobre gêneros, que são próprios da nossa cultura. Você não vai encontrar em outro lugar, como o próprio samba, o sertanejo, o forró, o maracatu, o axé, o funk, entre outros. E possuem características um pouquinho do europeu, um pouquinho do indígena, um pouquinho do africano. Aqui eu tenho alguns instrumentos que também são relacionados a essas etnias, a esses grupos, né? E o contexto de produção e circulação? O que é isso, contexto de produção? Está sendo produzida para quê? Para que finalidade, né? Está circulando pelas pessoas de que maneira? Então, ela é feita com um uso e uma função, que a gente já viu lá atrás. Se espalham conforme as pessoas consomem essa música. Ah, consumir de comer? Não, gente, é consumir de colocar para ouvir mesmo. Então, aqui, ó, antigamente tinha os discos de vinil. Então, isso aqui é uma mídia que reproduz o som. No caso, reproduz as músicas, as fitas cassetes, tá? Aparelhos para tocar esses discos, essas fitas. Outras mídias também, como o disquete, antigamente, que é coisa feita para o computador. Hoje em dia nós também temos o pendrive. Também tínhamos o CD, o rádio, o Discman, que tocava CD, o MP3 ou MP4. Então são os meios, são as mídias que vão ajudar a executar essas músicas e fazer com que elas circulem no nosso meio, na população, tá? A circulação pelos veículos de comunicação de massa se dá através do quê? Do rádio, da TV, mas também é possível encontrar essas produções nos shows, né, gente? Então, ó, TV, rádio, show, eventos, festas, a própria internet são meios que fazem com que essas músicas fiquem conhecidas, sejam dissipadas. Questão 3 do seu caderno de atividade. Eu trouxe para vocês um desafio. Vamos ao desafio musical? Tente descobrir o nome da música, a partir dessas descrições. Ó, letra A, música que fala sobre empoderamento das mulheres, música de lançamento da cantora carioca de funk, pop no mercado musical nacional. Vocês já sabem do que estamos falando, né? Da Anitta. Mas qual é o nome da música? Letra B. Música que fala sobre a estrela próxima do planeta Terra. Estrela, planeta, Sol, né? Não podemos viver sem essa estrela. É o Sol. Seu cantor é um jovem e o clipe foi gravado na praia. Ah, gente, já sei. Matou a charada? Eu já matei. Letra A, o nome da música é O Show das Poderosas, da cantora Anitta. E letra B, o nome da música é O Sol, do cantor Vitor Clay. Bem, para vocês que já conhecem e gostam, tá aí, né? Podem escutar no CD, numa fita cassete. Acho que nem existe mais fita cassete, né, produção? Acho que não existe mais, não. O negócio agora é YouTube, é Spotify. Dá para escutar essas músicas. Então, acabei de falar mídias de circulação, né? Vamos ver agora a atividade 2 do seu caderno de atividade. Vamos falar sobre cinema. A gente estava falando de mídias. Agora eu estou trazendo uma outra mídia sobre uma outra arte. Em 1895, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière realizaram a primeira exibição pública cinematográfica. Gente, olha a data, 1895, é pertinho da gente. A arte do cinema é uma arte nova.
Não é antiga igual a música, igual a dança, não. A criação do cinema só foi possível após a conclusão de vários trabalhos, vários inventos de vários artistas, de vários cientistas diferentes. Então, primeiro se criou a câmara escura, que a gente vai ver o que é. Depois se fez uma câmara que registrava imagem, câmara de projeção, depois de projeção e gravação, depois incluir o som. É uma sequência de situações que ocorreu para chegar a essa arte aqui. A câmara escura. O que é uma câmara escura? Aqui na imagem eu trouxe para vocês uma espécie de sala fechada com um orifício. Lá dentro tem uma pessoa agachada fazendo pintura. Então a câmara escura é uma caixa, pode ser uma caixa pequena ou uma sala escura, tem que ser escura, senão não funciona, que possui um orifício em uma das faces. Então essa face tem um orifício, por onde passa a luz, que é refletida do ambiente. Então aqui fora nós temos um ambiente, uma paisagem. A gente sabe que a luz do sol, né, chega até a terra, até a folhagem, até as pessoas, por raios, né? Então os raios batem aqui nas pessoas, nessas flores e nas árvores, quando bate e volta. Então reflete, né? Quando esse raio reflete, ele vai para outras direções, inclusive passa aqui por esse orifício e vai aparecer lá dentro da parede onde o cara está pintando, tá? Então, essa luz atravessa a caixa e atinge essa superfície interna. Só que ele não aparece de qualquer maneira, não aparece igual, não. Existe uma situação que é específica da câmara escura. A imagem que está aqui fora aparece aqui dentro invertida, tá bom? Então, o que está em cima vai aparecer embaixo e o que está embaixo vai aparecer em cima. Fica totalmente invertido, tá? Esse é o princípio de uma câmara escura. Os irmãos Lumière desenvolveram o cinematógrafo, que é um aparelho que permitia gravar e projetar essas imagens. Então, a partir do princípio da câmara escura, eles conseguiram fazer a primeira câmera de cinema, de gravação. Olha que interessante, gente. Então, a partir dessas invenções, foi possível unir a arte do teatro com a tecnologia das filmagens. Agora a gente vai chegar no cinema. Desse modo surgem os primeiros atores, os primeiros cineastas e além de toda uma equipe de profissionais, tá? Então, para que um filme seja realizado, são necessários muitos profissionais, cada um especializado numa área. E vamos ver aqui algumas dessas profissões. O diretor ou cineasta é a pessoa responsável por coordenar todo o trabalho artístico, incluindo os atores. Então, ele direciona o que vai ser feito, como vai ser feito. O produtor é a pessoa que promove os meios materiais e humanos para a execução do filme. Como assim? O produtor vai ver quem serão os atores, quais os profissionais que ele vai contratar, da onde vai surgir o financiamento, o dinheiro para conseguir fazer pagamentos desses profissionais e de comprar os materiais necessários. O roteirista é o escritor dos roteiros, sabe? A fala dos personagens, da história, é o roteirista quem faz. O ator, a gente já sabe que é a pessoa que interpreta os personagens. O figurinista é o profissional que cria e produz as roupas, os adereços, que são as coisas usadas pelos personagens, e outros objetos que caracterizam o personagem em sua época. Então, o figurinista vai criar as roupas de acordo com a época e para dar mais realidade àquele personagem. O cenógrafo é o profissional que cria e produz o cenário, é o ambiente onde ocorre a cena, a história. Tá? Ele vai utilizar vários materiais, ele pode construir com marcenaria mesmo,
recortando madeira, montando palco, ou ele pode fazer um material pintado, pode fazer de isopor. Na verdade, ele é um grande escultor e arquiteto do ambiente. O técnico de som é a pessoa que vai ser responsável por manipular os cabos e equipamento para captar a voz e os ruídos das cenas. Ele fica responsável pelos microfones, onde vai ficar cada microfone. Então não são coisas assim banais, né? Vocês podem ver que só por esses que eu destaquei, é uma equipe muito grande para fazer o filme funcionar. O diretor de fotografia, por exemplo, é a pessoa que faz a organização das imagens das câmeras. Não é só uma câmera, são várias. Então ele que vai ver, essa câmera vai ficar mais embaixo, mais em cima, de cima para baixo. É ele que pensa nisso tudo. O técnico de efeitos especiais já vai ser o profissional encarregado de montar essas cenas de ilusão, usar tela verde, que é o famoso chroma key, de fazer pessoas sumirem no meio da cena, as pessoas voando. Então, podem perceber que não é pouca coisa, né, gente? Aqui nas imagens, ó, operador de câmera, a pessoa que também trabalha segurando e filmando com a câmera. Temos aqui outras pessoas responsáveis por colocar os microfones. Então é só para ilustrar, para vocês terem uma ideia de como eles trabalham e os materiais que eles usam. Vamos ver aqui a crítica ao filme A Invenção de Hugo Cabret. Tirei de um site, se eu não me engano, o site Omelete. Eles assistiram ao filme Hugo Cabret e deram a opinião deles, né? Diz assim: depois da morte do seu pai relojoeiro, o protagonista Hugo, interpretado por Asa Butterfield, passa a viver na Gare do Norte, a majestosa estação de trem em Paris, cujos relógios o órfão acerta diariamente. Então aqui já dá para ter uma noção do que é o filme, sobre o que é a história de um rapazinho, né, que é órfão e está morando numa estação de trem. Bem, como herança, Hugo ganhou não apenas o talento com as engrenagens miúdas, mas também o misterioso autônomo, que é um robô, que o garoto tenta remontar as peças com as peças que ele rouba de uma loja de brinquedos que tem na estação. Transcorre os anos 1930 e ninguém desconfia que o deprimido dono da loja é, na verdade, o velho cineasta Georges Méliès, interpretado por Ben Kingsley. Mas isso Hugo logo descobre quando o caminho dos dois se cruza. Olha que interessante esse filme. O filme conta a história, paralelamente, de um grande cineasta, que é o Méliès. Quem não conhece Méliès terá em Hugo Cabret, antes de mais nada, uma tocante introdução aos filmes do diretor de Viagem à Lua. Então, Méliès foi um cineasta, diretor de cinema, daquela época mais antiga, bem assim dos primórdios do cinema. Enquanto os irmãos Lumière estavam criando com o cinematógrafo alguns pequenos vídeos do dia a dia, o que eles faziam, gente? Eles gravavam as pessoas andando, o trem passeando, passando para lá e para cá. O Méliès não, ele já juntou a arte do teatro com essa arte, essa técnica de filmagem. Voltando aqui, enquanto os irmãos Lumière, criadores do cinematógrafo, filmavam banalidades do cotidiano em seus filmes curtos, Méliès, veterano do teatro de variedades, olha aí, ó, teatro, levou para o cinema seus espetáculos de ilusionismo. Olha que genial! Com seus truques de montagem e encenação que ele fazia lá no teatro, o francês foi pioneiro não só nos efeitos visuais, como originou com a sua produção de mais de 500 filmes toda a ideia do cinema como uma fábrica de sonhos. Então eu trouxe para vocês aqui a imagem da cena do filme Viagem à Lua. Então lá no início do cinema já se fazia esse efeito, gente. Olha, uma montagem.
Era uma filmagem, eles pegaram o filme, cortavam, colavam um por cima do outro, pintavam a mão e faziam isso aqui. Estão vendo o pescoço de alguém? Não, mas a gente sabe que é um rosto. Então como é que eles conseguiam fazer isso, né? Méliès, inteligência do cara. Então, depois de ler essa crítica e entender um pouquinho sobre a obra de Méliès, vamos responder a questão 3. Segundo a crítica feita ao filme A Invenção de Hugo Cabret, o cineasta Méliès foi homenageado. Perceberam isso? Quem não percebeu, eu sugiro que assista o filme. É muito legal. O que esse cineasta fazia de especial, diferente para a época em seus filmes? Bem, eu trouxe aqui o texto de novo para a gente identificar o que ele fez, tá? Então eu marquei aqui embaixo, ó. Uma tocante introdução aos filmes do diretor de Viagem à Lua. Enquanto os irmãos Lumière, criadores do cinematógrafo, filmavam banalidades do cotidiano em seus curtas, Méliès, veterano do teatro de variedades, fez o quê? O que ele inovou? Levou para o cinema seus espetáculos de ilusionismo. Com seus truques de montagem e encenação, o francês foi pioneiro não só dos efeitos visuais, como originou, com sua produção de mais de 500 filmes, toda a ideia do cinema como uma fábrica de sonhos. Então, esse trecho responde a nossa questão. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.